Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Silveira. O Brasileirão começa hoje e vamos falar aqui, fazer um tier list sobre quem são os principais times que vão disputar o título, que vão brigar para a Libertadores e podem surpreender, ou aqueles times que infelizmente vão desapontar e vão ser uma catástrofe no Brasileirão 2025. Já segue aí no canal, né? Já se inscreve, clica no botão de se inscrever, dá seu like e ativa o sininho para você acompanhar aqui todas as informações do Campeonato Brasileiro e dos times em geral. Então vamos começar. Começando em ordem alfabética, o primeiro é o Clube Atlético Mineiro, o Galo, que ano passado foi vice das duas Copas, na Copa do Brasil e na Libertadores, e ficou uma situação muito delicada no Brasileirão, principalmente na questão de elenco, né? O Galo aí teve um elenco muito curto, o Milito acabou priorizando as Copas e isso prejudicou o time. O Galo, que na última rodada ainda tinha chances de ser rebaixado. Então, por isso, o Galo acabou optando por demitir o Milito, trouxe aí o Cuca, renovou o elenco, perdeu alguns jogadores importantes. Eu acredito que o elenco do Galo hoje é mais forte que o ano passado, com as novas contratações e os novos reforços. Eu acho que o Galo é um time que vai surpreender e vai brigar por G6 nesse Campeonato Brasileiro, viu? Agora, passando para o Bahia City, que em 2024 já fez uma grande campanha pegando Libertadores. Agora, eu acredito que o Bahia vem mais forte. Eu estava dando uma olhada, o elenco inteiro do Bahia é muito bom. Já fez uma janela muito boa no ano passado e agora em 2025 faz mais uma janela muito forte, compõe um elenco muito bom. Eu acho que o Bahia pode ser uma das grandes surpresas nesse Campeonato Brasileiro, viu? Eu acho que o Bahia aí com o Eric Pulga tem sido um dos grandes destaques, tem o Everton Ribeiro, que dispensa comentários. Eu acredito que o maior setor que prejudicava o Bahia era o setor defensivo e as contratações que vieram aí em 2025, como o Ramos Mingo, né, o zagueiro argentino, acho que deu uma ajeitada e reforçou ainda mais esse time do Bahia. Eu acredito que o Bahia também vai brigar por G6, acredito até mais que o Atlético, então eu vou colocar ele aqui na frente. Agora uma das incógnitas desse Brasileirão, que é o Botafogo. O Botafogo perdeu aí o seu técnico Arthur Jorge, perdeu também o Almada e o Luiz Henrique, que para mim eram os principais jogadores desse time, mas manteve uma base do elenco campeão, tanto do Brasileiro quanto da Libertadores, fez algumas contratações interessantes. A gente tem que pensar que o Botafogo aqui é o primeiro time na lista que vai jogar o Super Mundial, né? Vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, e isso pode ser tanto bom, porque vai chegar reforços, vai ter alguns jogadores para ajudar nesse elenco na janela de meio do ano, apesar do Botafogo ter sofrido agora um transfer ban nas 3 próximas janelas. O Botafogo também vai ter um mês aí jogando um outro campeonato, não vai ter descanso, e por isso acho que é uma das coisas que vai priorizar Bahia e Atlético, viu? Que vão ter ali uma intertemporada durante a paralisação pro Super Mundial. Eu acho que isso vai ser muito importante para esses times. As pessoas não estão lembrando disso na hora de fazer uma lista, uma escalação dos principais times do campeonato. E o Botafogo, eu ainda acho que é uma grande incógnita. A gente ainda não viu o Renato Paiva no comando desse time, então não tem de onde tirar alguma opinião, alguma informação sobre esse time. Mas na minha opinião, eu acho que o Botafogo ele vai brigar por uma vaga na Libertadores, brigar por um G6. Eu acredito que vai ficar ali aproximadamente em 7º colocado. Eu acho que o Botafogo vai ser mais fraco do que o ano passado, muito pela questão de muitos jogos na temporada e não ter um elenco tão qualificado, ter um time tão bom, porque acho que o Almada e o Luiz Henrique desequilibravam para esse time. Eu acho que o Botafogo vai cair um pouquinho de nível. Vou colocar o Botafogo aqui no briga por G6, mas talvez caia. Eu acho que talvez caia. Olha, o Ceará aí campeão cearense pela 2ª vez consecutiva. O Ceará, olha o Ceará aí, o Vozão campeão cearense. Pedro Raul chegou lá fazendo muitos gols, voando. O Pedro Raul, que tem sido um dos principais jogadores desse time. Não vou mentir, não acompanhei muito os jogos do Ceará, mas vi que tem alguns jogadores interessantes lá, como o Lucas Mugni, né, que tem sido um dos principais jogadores desse time. Acredito que o Ceará, por ter subido agora, não é um time que vai surpreender tanto.
E eu acho que o Ceará, apesar de ter ganho do Fortaleza no Cearense, eu acho que o Ceará é um dos times que briga para não cair. É muito raro você ver um time que sobe e logo em seguida já consegue fazer uma campanha muito boa no Brasileirão ou até se manter aí na Série A. Agora eu vou falar do Coringão, campeão paulista, o Corinthians. E eu acho que o Corinthians, campeão paulista, né, tem alguns destaques. O time não tem jogado tão bem quanto no ano passado. Já pediram até demissão do técnico Ramon Dias. Eu acredito que o Corinthians vai conseguir fazer um bom campeonato brasileiro. Acho que a queda na Libertadores foi um baque. Agora tem uma Sul-Americana para jogar. Acho que o Coringão vai brigar por G6 ali, igual a grande parte dos times que eu estou falando aqui até o momento, né? Mas eu acho que o Corinthians tem tudo para fazer um bom campeonato brasileiro, com o Carrillo jogando muito. O Garro ainda não está no seu melhor, mas é um jogador importantíssimo. E as contratações ali para o setor defensivo têm surtido efeito. O retorno do Tchoca para a zaga do Corinthians e também a chegada do Angileri para a lateral esquerda foi muito importante para esse time crescer de produtividade. Por isso eu vou colocar aí o Coringão aqui em briga por G6. Agora, mais uma incógnita do Campeonato Brasileiro. Eu estava com uma expectativa muito alta com esse Cruzeiro, que acabou perdendo aí algum tempo com o Fernando Diniz. Eu tinha defendido que o Cruzeiro manter o Diniz tinha sido uma boa, mas apesar disso, as contratações não tinham impacto, não tinham muito a ver com o técnico Fernando Diniz. Essas contratações como o Gabigol, como o Fagner, o Fabrício Bruno, jogadores muito medalhões e também que não se encaixavam no estilo de jogo do Cruzeiro, do Fernando Diniz. Agora, com a chegada do Leonardo Jardim, acho ele um bom técnico, ainda não deu para ver muita coisa, ele teve os amistosos com o Botafogo que não foi transmitido e com o Bragantino, que eu consegui assistir. Vi algumas melhoras no quesito ofensivo, Gabigol e Caio Jorge com uma dupla de ataque funcionando. Eu acho que a defesa ainda está muito exposta. Eu acho que o Cruzeiro vai fazer um campeonato decente. Acho que o Cruzeiro vai focar mais nas Copas. Eu acho que esse time tem mais cara de mata-mata com o Leonardo Jardim. Mas eu acho que no Brasileirão ali pode pingar uma vaguinha para Libertadores por meio do G7, por meio do G8. Mas eu acho que o Cruzeiro vai ficar ali em oitavo, ali em sétimo, nessa faixa aí do Campeonato Brasileiro. Por isso eu vou colocar aquele em Sula e meio de tabela. Mas pode ser que o Cruzeiro também seja um dos times a surpreender. Porque o Cruzeiro, até o momento, ele é uma incógnita. A gente não pôde ver, não pôde falar muito sobre esse time do Leonardo Jardim. Agora, a dupla Fla-Flu. Primeiro, o Flamengo não tem muito o que fazer. O Flamengo, para mim, é o grande favorito ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o melhor elenco, tem um técnico muito jovem e muito inteligente. Eu gosto bastante das ideias de jogo do Felipe Luiz. Tem um time renovado e que vai jogar o campeonato, a Copa do Mundo de Clubes, né? Vai jogar o Super Mundial. Pode ser uma coisa ruim, pelo fato de cansaço do time, outros times se prepararem melhor e voltar para o segundo turno mais fortes, mas acho que o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo time que vem se formando e pelo que tem demonstrado em 2025, tem se mostrado um time muito difícil de se enfrentar e para mim é um grande favorito do Campeonato Brasileiro. Agora o Fluminense, para mim o Fluminense é um time que, para mim, de todos é o que vai mais sofrer com a parada do Campeonato Brasileiro, né? Ele vai jogar a Copa do Mundo de Clubes e para mim é o time que vai mais sofrer com isso. Teve agora a lesão do Otávio, não joga mais em 2025. É um time interessante, o Mano Menezes tem feito algumas mudanças que têm surtido efeito. O John Arias está jogando muito bem, o Canóbio fez um bom campeonato carioca e também o Germancano voltou a fazer seus gols. Tem alguns pontos ali no Fluminense que não me agrada, mas é um time que está hoje claramente bem mais fraco do que o Fluminense já foi alguns anos atrás. Eu acho que o Fluminense também é mais um que vai para a Sula ali brigando meio de tabela. Outro que para mim se encaixa no mesmo exemplo é o Fortaleza, que apesar de ter reforçado o time, ter feito algumas contratações, agora tem um elenco mais robusto, não vem fazendo bons jogos agora em 2025,
a torcida já pede fora Vojvoda. O Fortaleza, para mim, tem um dos trabalhos mais interessantes do futebol brasileiro, mas até o momento, nesse ano, não tem encaixado as peças que chegaram. É um time que os seus principais jogadores não têm conseguido jogar tudo aquilo que podem, como é o caso do Pochettino, como é o caso do Lucero, Caleb. É um time que tem deixado muito a desejar, a torcida está um pouco irritada com isso, mas eu acho que o Fortaleza, durante a temporada, vai conseguir se encaixar. Eu acho que é um time que tem tudo para crescer, apesar do momento ruim, mas eu acho que ele também vai ficar ali na briga por Sula, meio de tabela, acho que atrás até do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro é mais seguro nesse momento. Agora, o Grêmio que estreia contra o Atlético, lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio que fez umas contratações interessantes, uma janela que reforçou seu setor defensivo com Luan Cândido, Lucas Esteves e o Wagner Leonardo. Teve o ponta Amuzu, o belga, que chegou aí. Mas o Grêmio também não tem sido aquelas coisas, perdeu o Campeonato Gaúcho para o grande rival, que é o Internacional. Eu acho que o Grêmio, dos 12 grandes, é um dos piores ali. Eu ia falar o pior, mas eu acho que tem outro que eu vou falar que ainda deixa muito a desejar. Eu acho que o Grêmio vai ficar ali, meio de tabela, não tem muito o que fazer. Acho que é atrás do Fluminense também. Acho que o time do Grêmio não tem dado muito crédito. O técnico Quinteiros também ainda não tem conseguido fazer o seu estilo de jogo com o tricolor. Agora, para mim, um dos times que desde o ano passado vem fazendo um dos melhores trabalhos do Campeonato Brasileiro, que é o Internacional de Roger Machado. Para mim, já vou colocar aqui, é um dos favoritos. Espero que o Internacional esse ano faça um pouco as expectativas dos torcedores e meu também. Acho que o Inter já vem há alguns anos balançando e batendo na trave. Acho que é um time muito interessante, muito forte. O Vitão tem feito uma boa temporada. O Bernabé começou lento, mas agora já volta a mostrar alguns lampejos daquele jogador que foi o segundo turno do ano passado. Acho o Roger Machado um técnico muito inteligente. O Inter conseguiu encontrar alguns outros jogadores para compor esse elenco. O Inter, né, que jogou também aí o Campeonato Gaúcho com praticamente o time todo no departamento médico, todo mundo lesionado. Isso aí trouxe algumas novas caras, como o zagueiro Vitor Gabriel, que tem feito um bom trabalho, uma boa dupla de zaga com o Vitão. Acho que é um time que tem muito a crescer, não vai jogar o Super Mundial e vai poder aproveitar aí essa intertemporada para sair na frente dos rivais. Agora, continuando aqui no Sul, o Juventude. É muito difícil falar, né? Mas eu acho que o Juventude é um time aí que vai brigar para não cair, vai ficar no Z4. Eu acho que o Ju tem um bom técnico, o Fábio Matias, fez algumas contratações, ano passado conseguiu se manter na Série A, mas os outros times hoje eu vejo mais à frente. Acho que a parte do Juventude vai ser brigar contra o rebaixamento mesmo. Então vou colocar ele aqui, acho que Z4. Acho que olhando aqui vai ser um que não vai conseguir escapar. Próximo é o Mirassol, que para mim também tem feito uma janela interessante para um time que subiu da Série B. Acaba caindo na mesma história ali do Ceará. Eu acho que o Ceará ainda está mais preparado que o Mirassol. As contratações do Mirassol são de jogadores que estavam mais encostados do que jogando na Série A. E isso é meio perigoso. A gente sabe o quanto o Campeonato Brasileiro está cada vez mais forte, cada vez mais qualificado. Eu acho que isso pode acabar prejudicando o nosso Mirassol. Eu acho que o Mirassol vai cair de volta para a Série B. O Mirassol que nunca caiu, primeira vez disputando o Campeonato Brasileiro Série A. Agora, continuando em São Paulo, né? Com o Palmeiras. Palmeiras também, para mim, dispensa comentários, apesar do momento ruim com o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras é um dos grandes favoritos. As contratações que fizeram, Vitor Roque, Paulinho, Facundo Torres, o Mikael para defesa, o volante Martinez. Acho que é um time muito reforçado. Deu um jeito de renovar o elenco também. O Abel Ferreira vai sofrer com a participação no Super Mundial. Mas acho que dentro de tudo isso, o Palmeiras vai conseguir se manter ali entre os favoritos e é um dos times mais fortes desse Campeonato Brasileiro. Para mim, favoritaço. Agora, o Bragantino é um time que eu tenho um pouco de dúvidas. Acho que o elenco enfraqueceu, perdeu seu principal jogador, que era o Lucas Evangelista, que foi para o Palmeiras. Eu acho que o Bragantino
não vai conseguir se safar dessa vez. O Bragantino que está aí na Série A há bastante tempo já, algumas campanhas ruins, outras conseguindo pegar Libertadores, Sul-Americana. Eu acho que o Bragantino esse ano não tem demonstrado um bom futebol, e isso é uma amostra de que o principal ideal desse projeto na Red Bull aqui no Brasil é mais um marketing. O time não faz contratações tão pontuais para reforçar o time, a gente não vê tanta iniciativa para revelar grandes jogadores, o time se reforçar, sempre acaba tendo que vender suas principais peças de um ano para outro. Acho que o Bragantino vai ser um dos times que vai cair para a segunda divisão. Agora, o campeão da segunda divisão, o Santos, para mim é um time que com a chegada do Neymar tem muito a oferecer. Porém, o Neymar não tem conseguido se manter saudável, o Neymar não tem conseguido jogar, e também a gente não sabe se o Neymar vai ficar até o final do Brasileirão. Eu acho que o Santos, ele briga para não cair, disputa meio de tabela, não é um time que dá para esperar brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, olhando aqui a configuração até o momento, seria mais ou menos isso mesmo. O Santos, que fez contratações interessantes, o Rollheiser, o ponta argentino que chegou, o Tiquinho Soares, são jogadores que incorporam esse time aí no setor ofensivo, e acho que isso vai ser muito importante pro Santos, que não tinha tantas peças de nível Série A para jogar nesse Brasileirão. Eu vou colocar aqui o Santos meio de tabela, acho que tá um bom lugar pro Santos aqui. Agora, falando do São Paulo, São Paulo é outro time interessante, não tem jogado tão bem com o Zubeldia, mas eu acho que é um time muito bom. Agora com a chegada do Oscar, do Enzo Dias, do Wendel lateral também, eu acho que foram peças pontuais que o São Paulo foi buscar e deixa esse time mais qualificado. Eu acho que o São Paulo pega G6, vou colocar aqui na frente do Botafogo. Eu acho hoje mais confiável o São Paulo do que o Botafogo. Agora falando do Sport, o Sport que fez contratações interessantíssimas como o Gonçalo Paciência, o Sérgio Oliveira, teve o ponta que veio do Independiente também. Acho que o Sport é um dos times que fez uma das melhores janelas do Campeonato Brasileiro. Tô com uma expectativa muito alta nesse time. Eu acho que o Sport, dentro das contratações, dentro de tudo, ele vai brigar para não cair, mas acho que não cai. Eu acho que com certeza esse time do Sport não vai ser rebaixado, mas eu acho que vai acabar tendo algumas dificuldades, principalmente pelo nível de uma temporada para outra ser tão diferente. Agora falando do Vasco, que eu falei dos 12 grandes do futebol brasileiro, para mim o Vasco tem um projeto nulo. Eu não acho o Carille um bom treinador. Eu acho que as contratações do Vasco não passam confiança. Eu acho que esse time do Vasco tem muito a melhorar, tem muito a ser consertado. Eu acho que o projeto até agora não foi para frente, desde aquele problema com a 777. Eu acho que o Vasco vai brigar para não cair mais um ano. O Paê deve sair aí na janela de junho. E o Coutinho também não mostrou muito futebol desde que voltou ao Brasil. E acho que nem eles vão ser páreos para salvar esse time do Vasco. Por isso, vou colocar o Vasco aqui com briga para não cair atrás do Sport. E o último time, o Vitória. O Vitória que perdeu aí no Campeonato Baiano para o Bahia. O Vitória, para mim, também fez uma grande janela de transferências, perdeu alguns principais jogadores, mas trouxe reposições interessantes, contratou destaques de outros times, como é o caso do Claudinho, que foi muito bem no Criciúma ano passado. O Fabrício, atacante que estava na Espanha, chegou muito bem. Acho que o Vitória está se encaixando para a temporada e vai ser um time que vai dar trabalho. Acho que vai ali na mesma pegada do Sport. O Vitória, que tem Sul-Americana para jogar esse ano, acho que o Vitória vai fazer uma das campanhas mais interessantes desse Campeonato Brasileiro. Então, vou colocar aqui, não sei se briga para não cair ou se é Sula e meio de tabela. Vou colocar aqui no Sula e meio de tabela, mas eu acho que vai ter um pouquinho de dificuldade ali ainda também. E para fechar o Z4 aqui, olhando esses três, eu acho que o Ceará vai ser o último integrante aí do meu Z4. Esse foi o meu Campeonato Brasileiro, como eu imagino um pouquinho dos times que vão jogar o Brasileirão. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa pegada aqui. Vamos ver se eu acertei. A gente volta daqui a alguns meses para ver se eu acertei muito, se eu errei muito, se eu falei muita porcaria.
já vai deixando seu like, se inscreve no canal para notificações aí, ativa as notificações para quando o próximo vídeo sobre o seu time e também sobre o futuro do Campeonato Brasileiro, você tá tudo por dentro, você ficar por dentro aí, se acompanhar os vídeos, que eu vou trazer muita coisa sobre o Brasileirão, que para mim tem tudo para ser um dos anos mais interessantes do Brasileirão, viu? Então já deixa seu like e muito obrigado.